Pegue o café que o papo vai ser quente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Café com Pepeca, o podcast onde a gente fala sem tabu e de uma maneira muito acolhedora sobre assuntos de saúde feminina. Eu sou Giane Fuli, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os modismos alimentares que a gente vê nas redes sociais diariamente. O que é certo, o que é mito, né? E o que é realidade? Para ajudar a esclarecer essas dúvidas e aprender um pouco mais sobre a alimentação de forma saudável e sem terrorismo, eu convidei a nutricionista comportamental Tássia Fernanda Lima, e ela vai ajudar a gente a esclarecer todas essas dúvidas. Bem-vinda ao nosso podcast, Tássia. Obrigada por atender ao convite. Obrigada, doutora, por ter me convidado. Esse podcast está muito legal, eu acompanho também. Obrigada. Eu sou a Tássia, sou nutricionista comportamental, atuo nessa área hoje da nutrição. E a gente vem trabalhando essas questões, né, do terrorismo nutricional e tudo aí. Eu sou formada há 14 anos pela PUC Paraná. Hoje também trabalho com sociedade no Método Esplendor, que é um método para a área da saúde, para profissionais na área da saúde no geral. Uhum. Que bom. E aí, entrando já lá no tema, né, sem perder tempo, assim, o que acontece? Diariamente, até gente que é médico, sabe? Como eu não sou especialista em nutrição, mas a gente diariamente se defronta nas redes sociais com situações onde elegem ali um alimento como o vilão da vez e tal coisa é proibida. E muitas vezes isso impacta na nossa assistência clínica, porque às vezes a gente vê mulheres ali, por exemplo, idosas que já têm uma necessidade nutricional específica, se privando de alimentos que são essenciais e prejudicando a saúde, às vezes até com deficiências nutricionais, e isso é minha realidade diária. Por isso que eu resolvi fazer esse episódio com você, para a gente esclarecer um pouco mais as mulheres sobre o que é mito, o que é verdade, e se realmente existe esse vilão alimentar que a gente vê falando nas redes sociais. Então, no nosso primeiro bloco, eu botei assim, e eu queria que você nos ajudasse. Existe mesmo alimento inflamatório? Então, né, a nutrição, ela é multifatorial. Então, ela não vai trabalhar um único alimento. Então, eu sempre falo isso também em consultório. Não é um único alimento que tem o poder de te salvar e não é um único alimento que tem o poder de te matar. Independente que for esse alimento, se você não tiver nenhuma patologia associada. E aí, os alimentos, por exemplo, existe sim os alimentos inflamatórios como pró-inflamatórios, né? Ninguém fala do pró-inflamatório, só fala dos, né, inflamatórios, né? Então, os alimentos que nos ajudam no processo inflamatório, que tem base científica nisso, o azeite, cúrcuma, as frutas vermelhas que têm antioxidantes, eles auxiliam ali na diminuição dos indicadores inflamatórios. Auxiliam, não fazem milagres sozinhos, né? Uhum. Então, se a pessoa tá com igual endometriose, né, de um processo inflamatório, tá fazendo o tratamento com o ginecologista e vem para a nutrição, a gente usa esses indicadores para ajudar, auxiliar o tratamento e a gente tem uma resposta significativa. Mas é um trabalho com todo profissional ali, né? E tem os alimentos pró-inflamatórios, que são o que mais as pessoas consomem. Embutidos, processados, que tem nitrato, nitrito, e o que também leva muito ao câncer intestinal, né? Que a gente falou bastante do câncer intestinal depois do falecimento da Preta Gil. Uhum. E esses alimentos são bem agravantes para o intestino, os alimentos industrializados. Muito mais do que leite, glúten e tudo mais, que as pessoas falam que inflamam. Esses alimentos, sim, têm muito mais tendência a levar um câncer intestinal, por exemplo. Mas também seria uma pessoa que tem uma alimentação rica nesses alimentos, né? Não é assim, se eu fui numa festa de aniversário e tinha lá um enroladinho de presunto e queijo e eu comi esporadicamente, também que eu vou ter câncer, né? Não. Existe uma quantidade, né? A quantidade e a frequência na nutrição é mais importante que o alimento em si. Uhum. A quantidade e a frequência. Igual essa semana atendi uma paciente médica, residente e delivery todo dia.
Aí é complicado. É complicado, porque quando você vê, você já tá comendo pizza todos os dias e não mudou seus hábitos, não mudou sua rotina. E é isso que leva às doenças, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha muito com refeição livre, né? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, não tem problema. Tanto que está lá no guia alimentar, na pirâmide alimentar, no guia brasileiro de nutrição, tá lá. A pontinha da pirâmide tem açúcar, tem industrializados e tem o óleo. Então, ele entra na nutrição. Dependendo ali do cálculo nutricional que você tem, que a nutricionista vai fazer. Se você tiver 1 ou 2 refeições livres na semana, não vai abalar o que você fez certo a semana inteira, né? Jamais. E também ninguém consegue comer 100% sem fazer nenhum deslizezinho a vida inteira, né? Aí também eu vejo assim, fazem dietas muito restritivas, dieta carnívora, dieta proteica, dieta gordurosa, enfim, e especificam assim, só que você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Aí daqui a pouco você vai ladeira abaixo e perde tudo que você acha que ganhou. E né? o pior, se fosse só isso, estava bom, mas é a porta de entrada para o transtorno alimentar. Que daí já é uma causa psiquiátrica, né? E acaba sendo algo mais grave. Então, acaba tendo uma descompensação com compulsão alimentar, bulimia, anorexia, vem tudo de uma dieta restritiva. Sempre vem de uma dieta restritiva esse comportamento. Então, por exemplo, adianta eu cortar o pão... Tadinho, o pão e o arroz, Cortei coitado. o pão, porque o pãozinho francês é o vilão. Mas aí eu continuo com uma vida estressante, com um sono ruim, comendo delivery. Comendo pizza. Né? Eu não entendo. Cortei o pão, eu cortei o arroz, mas eu como pizza. E também, é o que você falou, né? Essa questão de, vamos supor... não, eu não posso comer nada que tenha glúten, 0 glúten, então vou cortar completamente o pão. Aí quando a pessoa se permite comer aquela coisa que ela gosta, que para ela está sendo tão difícil restringir, gera uma culpa e aí ela começa um problema, um transtorno ali de ciclo de culpa com a alimentação. Aí come demais, aí vem os sabotadores, né, que eu trabalho as sessões de sabotadores ali no consultório, que é pra gente conseguir ver essa culpa, aonde que tá essa culpa, e essa culpa às vezes vem disso, fico ali, não, aí como demais, já tô assim mesmo, não vou emagrecer, isso não é pra mim, enfia o pé na jaca, come mesmo, passa mal, aí no outro dia chora, se sente mal, é um ciclo, né? Um ciclo da culpa. E aí, ou então vai começar o tratamento nutricional, vai fazer uma despedida, fica uma semana comendo um monte de coisa, coisa que eu vou proibir, né? Jamais. Ao contrário, na nutrição comportamental... Aí a gente começar a emagrecer, engorda 10 quilos em uma semana. Exatamente. Isso acontece com todas as dietas restritivas e com as medicações também, igual todo mundo aí, tomando Monjaro, não sinto mais vontade de comer doce, estou liberta, nunca mais. Tirar a medicação, seus hábitos vão voltar. Então, eu sempre falo para os médicos, pro endócrino, que eu falo assim, eu falo que o Monjaro é uma janela de oportunidade de eu mudar os hábitos. Porque a pessoa já não tá gostando mais de comer doce, ela tá tendo uma alimentação mais saudável, ali que eu tento mudar. Você vai reprogramar o cérebro, né? Porque a obesidade, ela é uma doença crônica comportamental também. E além de ser fisiologicamente, é também comportamental. Então, a pessoa, ela sempre vai ter que lutar contra aquilo. É um vício. Sempre vai ter que lutar. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, ainda nessa linha, você já disse o que eu pensava, mas assim, vamos falar especificamente, para deixar claro para os nossos espectadores e ouvintes, alguns grupos específicos, que é onde entram os meus problemas no consultório. Então, a segundo bloco de perguntas eu separei sobre os lácteos, né? Proibidos ou permitidos? Então, em muitas postagens parece que o leite virou veneno, né? Então, parece que todo mundo no mundo tem intolerância à lactose, todo mundo tem alergia ao leite. E qual que é o problema de eu tirar completamente o leite da alimentação de uma pessoa que não tem alergia ou intolerância? Tem algum impacto? Conta pra gente. Então, o corpo, né, a gente vai ter aquela parte maior de lactase ali na infância.
Porque como somos mamíferos, o corpo entende que a criança precisa de leite. Então, só pra gente deixar claro, assim, pra quem tá ouvindo. Lactase, gente, é a enzima que vai degradar o produto lácteo no intestino, tá? Então, aí a criança tem mais. E já, coitado, tem umas crianças que já nascem sem, né? Ainda tem esse azar. E para ela, sim, com certeza tem um impacto muito grande. Assim que a gente já vai ficando adolescente, adulto, o corpo entende que a gente não precisa. Então, não é um alimento assim tão necessário, mas também pode se usar, até porque é uma fonte muito legal de cálcio. E aí, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa enzima. Tanto que a suplementação de idosos é tudo sem lactose. Porque quase todo idoso vai ter algum problema assim. Então, no final da vida, a gente entende que aí sim a gente é intolerante. Aí sim a gente tem que tomar cuidado. Mas tem gente que tem precoce, como tem crianças, né? Precoce. Mas se a pessoa não tem? Se a pessoa não tem problema nenhum, porque ela tem enzima que degrada. É impossível inflamar, não tem como inflamar. Esses dias escutei um podcast de uma médica falando que o leite vira um plástico no intestino. Como? Imagina! Não tem vida que você ingerir um plástico, você morre. Então, se a pessoa não tem intolerância à lactose, não tem problema nenhum dela consumir leite. Ela pode, porque às vezes ela gosta. Não é só o leite, né? Porque, por exemplo, eu particularmente não gosto do leite, mas eu amo o queijo, o iogurte. E aí é complicado você tirar tudo, né? Com certeza, pode, que não tem. Então, sempre eu falo para os pacientes, né? Eu faço investigação clínica também. Não tem desconforto abdominal, não tem diarreia, não tem constipação severa, tá tudo bem, toma o leite ali, dá umas 2 horas, tem distensão abdominal? Não, eu sempre pergunto, porque às vezes a pessoa não sabe nem identificar isso. Não tenho, não sinto nada. Então, essa pessoa não tem, pode usar normal, não tem problema nenhum. E aí, por exemplo, eu escuto muito, igual essa médica falou, essa besteira lá na internet, eu já escutei várias pessoas falando assim, não, mas eu não tomo leite porque o leite de caixinha, ele tem um monte de produto químico que vai matar a pessoa, porque ele dura muito tempo, porque ele tem um monte de produto químico, e aqueles produtos químicos é que vão fazer mal e vão causar câncer. E aí? Então, isso daí aconteceu por uma fatalidade que tivemos alguns anos atrás com a adulteração do leite. Aconteceu isso. Adulterou lá, colocaram soda, alguma coisa cáustica. Assim, para render mais o leite. Claro que numa quantidade que não faz mal, porque senão ia ter caso de óbito, mas teve uma adulteração. Mas por isso que a gente tem as fiscalizações, né? E a fiscalização do leite é o MAPA, não é a Anvisa. Eles são muito mais rigorosos, né? Então eles ficam em cima mesmo do laticínio. Se você for no laticínio, você fica encantado hoje. A tecnologia que tem um laticínio. E é importante dizer, né, que na realidade, isso, se for um leite de boa procedência, se for uma empresa séria, e ele tá sofrendo essa fiscalização ali do órgão regulamentador, ele não vai ter aditivo químico. Na realidade, ele dura muito porque aquele símbolo UHT é pasteurização 100% seguro. Então, eles botam em alta temperatura e depois refriam uma baixa temperatura para matar todas as bactérias. E é por isso que ele dura muito, não é porque tem aditivo químico, né? E se não der a temperatura ideal, tem que ser descartado. Perde tudo. E, por exemplo, nisso que você falou da adulteração, aconteceu esse medo por causa desse problema que a gente teve com algumas marcas de leite de caixinha há alguns anos atrás. Isso. Mas quando a gente, por exemplo, eu já vi pessoas deixarem de tomar o leite de caixinha porque acham que o leite de caixinha é adulterado, mas aí compram do leiteiro de um leite que ele não sabe a procedência e que muitas vezes o leiteiro adiciona água ou às vezes até outras coisas para render. Exatamente. E que tem o risco da contaminação bacteriana ainda, né? Isso. Tem brucelose e outras doenças que podem ser transmitidas pelo leite comprado com leiteiro. Você não sabe a procedência. Então, é mais seguro, digamos, tomar o leite de caixinha do que o leite do leiteiro. Tem também o pasteurizado, né? Que é o do saquinho, muito mais difícil de achar. Também que ele tem uma procedência também, uma fiscalização melhor. Mas, por exemplo, ele é integral. Se adulto não usa leite integral, adulto tem que usar leite semi-desnatado ou desnatado, porque aquela gordura não é boa para o adulto. A gordura é boa para a criança e para os idosos, porque começa ali a parte de sarcopenia. Só, então assim, adulto tem que usar leite desnatado, como que vai usar? E qual que é o problema de eu tirar completamente o derivado lácteo, em geral, não só o leite, da alimentação total, por exemplo, de um idoso? Nossa, de um idoso, ele vai prejudicar bastante, porque é um conjunto, né? Porque o idoso ali, a partir dos 30, a gente já tem uma perda óssea ali, bem
significativa, de músculo, de tudo. Então, ali é muito a chance rápida de sarcopenia. E aí, os ossos e a gordura que protege os ossos. Vai quebrar, literalmente, qualquer coisinha vai quebrar esse idoso. Então, e daí tem a parte de deglutição. Então, a gente usa muito leite com espessante, porque às vezes a deglutição dele tá ruim. É um alimento calórico por ser integral, aí a gente usa no idoso. Então, o idoso às vezes não tá conseguindo consumir nada. O leite pra gente, na nutrição, junto com a suplementação, nossa, ajuda muito, porque a gente tem um ganho calórico bem significativo. E pra mim, que atuo com mulheres, né, sendo ginecologista, por exemplo, é o que eu falo com as minhas pacientes. Às vezes eu sempre faço essa pergunta no consultório. Você toma leite derivados? Aí, como existe a moda do zero lactose, as que tomam falam assim: eu tomo, como se eu fosse brigar, entendeu? Eu falo, que bom, eu quero que você tome. Ela, uai, doutora, porque me falaram que a gente não precisa tomar leite. Eu já vi umas pessoas assim na internet falando assim, quem precisa de leite é bezerro, porque o leite é da vaca, o ser humano não precisa de leite. E aí ela fala, eu não tomo. Mas é o que eu falo, na minha profissão, por exemplo, mulheres que entraram no MENACME, mulheres que estão no processo gestacional e puerperal, que estão amamentando, elas têm uma demanda maior de cálcio porque elas estão formando outro indivíduo, estão amamentando. Se eu não suplementar cálcio, ela vai começar a perder massa óssea dela para dar para o bebê, entendeu? Mulheres no climatério, transição menopausal e pós-menopausa, que aí eu já começo a ter perda de massa óssea e que se eu não suplementar, ela vai ter osteopenia ou osteoporose. Então, quase toda a vida da mulher especificamente, ela precisa de uma demanda alta de cálcio. E acaba que o alimento, pelo menos que eu vejo, né, mais barato e mais acessível para a maioria da população rico em cálcio é o leite e o derivado lácteo. A sardinha é muito. A sardinha é bastante. A sardinha, eu até trouxe uma tabelinha depois pra gente ver, mas a sardinha equivale certinho ali a quantidade de cálcio que o leite tem. E tem também os alimentos enriquecidos. Hoje, a parte boa é que esses alimentos industrializados mais pro bem, eles são bem enriquecidos. Então, o queijo também, o iogurte também tem. Então, esse consumo... Mas é derivado lácteo. Exato, precisa. Onde a gente tem um alimento rico em cálcio, geralmente é derivado lácteo. Que vai bater o mesmo que um leite, a sardinha. Aí tem o brócolis, aí o brócolis também tem o ferro, os dois competem. Então, dependendo do que for consumir ali, o ferro entra e o cálcio fica para fora dos verdes escuros, né? Tem o gergelim, mas também é uma quantidade um pouco a mais e também é um alimento caro, e daí você vai fazer como? Onde você vai ingerir? Então tem algumas coisas, faz uma pasta de gergelim e vai usando no dia a dia. Uma estratégia para quem não gosta. Então então na nutrição a gente usa estratégias quando a pessoa não gosta, mas com certeza os laticínios, quase todo mundo gosta. Muito difícil você não gostar. E aí você consegue variar mais o alimento que tem cálcio, porque você vai comer sardinha todo dia? Exatamente. Você vai comer pasta de gergelim todo dia? Agora o leite, um dia toma leite, outro dia você toma queijo, outro dia toma iogurte. Muito mais fácil. Outro dia toma o iopro. Pronto, muito mais fácil. Então é isso que acontece. Aí só que a pessoa, por causa da moda zero, tira tudo e aí não consome nada que tem cálcio. Não. E aí é que vem os meus problemas. Exatamente. Né? Porque aí ela começa a ter risco de osteopenia, de osteoporose e tal. E eu sempre falo com os pacientes, eu falo assim, você não toma? Vamos supor, aí a pessoa que é alérgica ou tem intolerância. Essa não pode usar. E essa que usa. Mas essa eu vou ter que suplementar, vou ter que dar remédio. Só que o que é mais prazeroso? Você tomar um comprimido desse tamanho, que é caro, hoje suplementação é caro, ou você comer. É mais prazeroso comer. Com certeza, né? E a absorção é muito melhor. Mas quando ela não pode, a gente vai usar a suplementação. Aí e é engraçado que os intolerantes comem. E muito. E vive inflamado. E aí eu falo, não é pra comer, toma enzima. Ai, eu esqueço. É o contrário, sabe? E agora o segundo item mais temido de todos. Então o leite é o primeiro. Tem mais alguma coisa de leite que você acha importante falar para nossos ouvintes? Eu gosto muito da base da pirâmide, né? Que hoje a gente substituiu pelo Guia Alimentar Brasileiro, é a mesma coisa. E ali, as proteínas, elas já ficam no topo. A gente não precisa de um consumo muito grande, mas a gente precisa de um consumo. Então, a gente consumindo ali de 2 a 3 ali de carnes, peixes, ovos e os leites,
tá mais do que suficiente para uma alimentação saudável. E é importante também, por exemplo, a pessoa precisa uma necessidade de cálcio, a mulher, ela vai fazer, as pessoas em geral vão fazer pico de massa óssea por volta dos 30 anos de idade. Depois dos 30, que é assim, formei meu osso de qualidade top, é esse que eu vou usar o resto da vida. Depois disso, ela só vai perder. Só. Então, ela tem que manter uma nutrição mínima de cálcio, diária e vitamina D, para ela manter E atividade física. E atividade física, para manter, e atividade física com impacto em osso, para manter massa óssea. Se ela para de comer, ela começa a tirar o cálcio do osso, começa a tirar cálcio do osso. Então, o que acontece? Será que às vezes a gente vê assim, você falou que trouxe uma tabela nutricional, mas o que eu falo com as minhas pacientes assim, uma vez eu fui no congresso, aí eu quero que você me diga se é verdade, e eles falaram pra mim assim, vamos supor, um copinho americano de leite, a mesma quantidade, tem verdura verde, tem cálcio na verdura verde escura? Tem, mas além de o ferro competir com o cálcio, não deixar absorver o cálcio, para eu conseguir a quantidade de cálcio biodisponível que eu tenho em um copo de leite, eu teria que comer 6 copinhos de couve, entendeu? Não, acho que é menos. Então, isso que eu queria saber. E eu não consigo comer essa quantidade toda de verdura por dia, entendeu? De couve, 180, uma xícara. Uma xícara. Então, se você fizer refogada, ela vai ficar bem pouquinho. Então, é uma xícara crua. Uma xícara crua. Então, ela vai ficar pouquinho, né? E essa tabela nutricional de bioequivalência, para quem não pode ou não quer tomar leite, legal, fácil de achar na internet. Acha. Porque aí a pessoa pode substituir, mas ela tem que entender que tem que ter uma fonte dessa diária na alimentação. Né? A única que chega muito perto é a sardinha. O resto você tem que comer tudo uma quantidade maior. Igual o brócolis também, uma xícara, tem 60 miligramas de cálcio, e o problema muito pouco. É que a pessoa vai comer brócolis, ela pega um raminho, né? Um raminho do brócolis e aí não dá a quantidade porque 250 miligramas de leite é muita coisa, uma xícara de brócolis vai ter 60, né? Agora da sardinha, 350. Então, sardinha. Sardinha é uma boa. E eu não como sardinha, eu como atum, vou substituir. E sardinha. E atum não tem, não? É sardinha. Não. É por causa de quê? Porque a sardinha tem o esqueletinho. Ela tem sardinha o ossinho. com espinha, tá escrito. Sardinha com espinha. É por causa do ossinho da sardinha e o atum a gente tira. Enlatado, com ossos. Então, porque eles têm os ossinhos, é o ossinho que faz. Ai, meu Deus, a vovó tava certa em dizer que a gente tinha que chupar o tutano do ossinho da galinha. Tudo. Até o fim. Então, agora vamos pro glúten, que é o segundo demônio da internet. O pessoal fala que agora parece assim, todo mundo tem intolerância a glúten. Quem é que não pode, de fato, comer alimentos ricos em glúten? Eu até lembrei aqui, quando a gente falou lá dos alimentos inflamatórios, um dos alimentos inflamatórios bem alto, voltando rapidinho, já entrando no glúten, é a farinha branca. E todo mundo acha que é por causa do glúten. Não é por causa do glúten. É porque o índice glicêmico é muito alto, que aumenta a insulina, que é um hormônio anabólico, e vai aumentar a gordura corporal. E a gordura corporal é inflamatória. Né? Então, as pessoas acham que quando fala da farinha branca, se for falar mal dela, fala direito. Não é por causa disso. Não é por causa do glúten. Eu não sabia, tá? Aprendi. É por causa do índice glicêmico muito alto. Aí, sempre fala, um hormônio que a gente tem que cuidar, usar menos possível é a insulina. A insulina e o cortisol. Quanto menos você usar ele, mais saudável você é, né? E o glúten, quem que não pode? A gente tem o celíaco e a gente tem muitos poucos celíacos. Eu tenho umas 2 pacientes realmente celíacas. Eu acho que quantos por cento da população? Acho muito pouco. 3% da população mundial tem doença celíaca. Eu tenho uma coisa 2 pacientes mesmo que são celíacas e tem ali a pessoa que vai ter uma certa... Não chega a ser uma intolerância, é uma sensibilidade. A gente chama sensibilidade não ao glúten, né? Ele tem uma sensibilidade, mas não chega a aparecer no exame. E aí é onde a gente vai tirar. Síndrome do intestino irritável também, né? E alguns também com food maps, que é uma intolerância ao carboidrato. E a farinha não deixa de ser o carboidrato. Então, quando a gente retira com esse diagnóstico, celíaco, sensibilidade e com food maps ou síndrome do intestino irritável, a gente tira e tem uma melhora clínica. Porque o que não é legal? A pessoa tá sentindo sintomas e o médico, por exemplo, falar que não tem nada. Isso tá errado. Não é legal sentir desconforto, tudo. Tem que escutar o paciente. Coisa.
Se não apareceu nos exames, fez às vezes aquele teste de frutose e tudo, não apareceu, aí a gente vai para o clínico, aí a gente tira. Vamos tirar, a gente vai fazer teste. E tem algumas pacientes que mostrou uma melhora significativa. O teste genético mostra também, que muitas pessoas não têm acesso, que ele é muito caro, mas ele mostra também. Isso que você tá falando, assim, eu não sou especialista nessa área, eu posso falar uma besteira, eu tô dizendo pela minha experiência até como mãe, tá? O que eu vejo como médica que eu faço? Porque, pela minha experiência como mãe, se a pessoa tem um desconforto quando come algum alimento específico, eu faço o teste. Vamos tirar uma semana e ver como que você vai se comportar? Por quê? Porque o meu filho é intolerante à lactose. Só que, eu lembro que na época, ele não podia comer nada, ele passava mal. E aí eu levei no alergista, e aí como eu tava levando os dois, eu tenho dois, eu levei os dois de uma vez, porque um tinha rinite, o outro tinha asma, enfim. Ela pediu os exames pros dois. Deu assim, que o mais novo, o mais velho era muito intolerante, não podia passar perto de um leite que ele tinha diarreia, dor abdominal, distensão e tal. O outro, os exames dele deram assim, uma imunoglobulina muito mais alta, como se ele fosse muito mais intolerante, muito mais alérgico, e ele não sentia nada. E aí a alergista na época me explicou, olha, ele tem um fator de risco genético para desenvolver, não quer dizer que ele vai desenvolver. É a quadro clínico que vai dizer. Pode ser que ele desenvolva a partir de um determinado momento na vida, e aí sim a gente vai tirar. Mas hoje a gente não precisa tirar. Ele tá com 10 anos, ele toma leite e derivados até hoje, e nunca desenvolveu. E o outro que tinha anticorpos baixinhos é extremamente intolerante. Então, o que eu falo com o paciente, às vezes o exame, ele te mostra um fator de risco. Mas ele não te mostra que você tá de fato intolerante. Então, o melhor teste é a clínica do paciente. Então, se o paciente tem clínica, tá, vamos primeiro tirar a lactose para ver se é lactose. Não é. Vamos fazer um teste com glúten? Exato. Não é. É melhor porque às vezes esses testes são caros. A paciente gasta uma fortuna e não dá nada. E o paciente tem sintoma. Aí a gente tem que tirar. É melhor testar. A gente investiga, né? E depois, se não deu nada, a gente tira, né? Aí, a doença celíaca, lembrando que ela é uma doença autoimune. Então, não tem cura. A pessoa tem que tirar o glúten pro resto da vida. A sensibilidade é aquilo. Ela vai ter se ela comer. Então, se ela tá desinflamada, se ela tá 3 meses sem usar e às vezes ela usa, geralmente ela não tem sintoma. Aí aonde? Principalmente as mães, as crianças, das crianças. Minha filha não tem mais. Minha filha comeu, meu filho comeu, tal. Só que ele tá desinflamado. Aí começa a consumir, a inflamação é somatória, vai somando, volta tudo de novo. Tá? E a criança sofre muito, geralmente. Então, nessas situações que você falou, intestino irritável, uma sensibilidade, quem de fato tem doença celíaca, esses tem que tirar. Esse tem que tirar, não tem Mas como o que a gente vê hoje, assim, fazendo uma crítica aos seus colegas nutricionistas, o que eu vejo hoje é assim, o paciente não tem história de intolerância a nada, de sensibilidade a nada, e ele procura um nutricionista para emagrecimento. Aí o nutricionista fala assim, vamos tirar toda a lactose porque é inflamatório. O que é inflamatório é a gordura, a obesidade. Não, vamos tirar todo o leite, vamos tirar todo o glúten. Aí o paciente começa a emagrecer, aí ele, é verdade, eu era inflamado, viu? Porque eu emagreci. E eu falo, não, você desinflamou porque você emagreceu. Mas se eu tirar tudo que tem glúten da sua dieta, que é praticamente todos os carboidratos, e se eu tirar todos os laticínios da sua dieta, qualquer um com uma dieta tão restritiva vai emagrecer muito. E vai perder bastante magra. A gordura, quando for fazer uma bioimpedância, tá toda lá. Entendeu? Aí, só que não vai perder só gordura. Vai perder massa óssea, vai perder colágeno, vai perder um monte de coisa. A maioria. Então, assim, eu acho que, aí é uma opinião, eu acho que as pessoas, as nutricionistas, e serve até de um alerta para os nutricionistas profissionais que estiverem assistindo esse podcast, tem que ter o bom senso de tirar de quem realmente tem a doença ou a sensibilidade. Mas para outras pessoas, fazer uma dieta equilibrada. A pessoa tem que emagrecer comendo comida de verdade, comendo normal. Não adianta você botar a culpa num determinado alimento, tirar tudo, ela vai emagrecer muito porque você tirou a caloria dela, mas depois ela não vai conseguir manter aquilo pro resto da vida. E aí ela vai voltar, vai ficar naquele efeito sanfona. E nessa parte que você falou dos nutricionistas, o que eu vejo? Eu vejo que não é tanto a universidade em si, né? Porque a gente usa os guias alimentares, todos ali do governo federal, são materiais todos com evidência científica. Eu vejo que é mais essas pós-graduações, sabe? Igual na medicina também, medicina integrativa.
Olha, eu passei a ter ranço dessa palavra por causa disso. Eu acho que é na pós. Quando elas vão pra pós, tem essas loucuras, porque a nutrição base da faculdade não ensina nada disso. Ao contrário, a gente usa a nutrição mais para uma população com a classe C. A gente vai no posto de saúde, a gente trabalha mais com essa população no hospital, a gente faz estágio no hospital municipal. Então não tem nada disso, só tem se precisa mesmo. Então eu acho que é mais nessas especializações, onde você tem que tomar cuidado aonde você vai fazer sua especialização. E outra coisa que você está falando, e que é importante que eu vejo, por exemplo, aí a gente convence, não é fácil você pegar para um obeso e convencer que ele tem que ir no nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. No consultório tem dificuldade. Porque o paciente, ele não enxerga o valor agregado de ter outro profissional. Ele acha que o médico tem que resolver tudo. Ainda mais com as canetas agora. Nossa. Exatamente. Tudo é remédio, tudo não sei o quê. Você fala, não, você precisa de reeducação alimentar, vou te mandar pro nutricionista. Aí você manda pro nutricionista. Aí ele chega no nutricionista, que segue essas modinhas e não passa comida de verdade, passa uma dieta super restritiva, que o paciente não vai conseguir manter. Ele faz ali 2 semanas até 1 mês, mas depois ele não consegue manter. Perde tudo, aí volta no ano seguinte com o mesmo quadro de obesidade, e aí você tá com a nutricionista? Ah, não, doutor, eu fui lá, mas ela passou tanta coisa assim, primeiro, umas comidas caras que eu não tenho condição de comprar. Suplemento. Meu Deus do céu. Umas comidas caras que eu não tenho condição de comprar, a fruta da Índia, não sei o que, o sal do Himalaia, não sei dos quantos. E aí eu não consigo comer isso, eu não consegui fazer a dieta, então não tem jeito pra mim mesmo, eu vou comer o que eu quero mesmo. Então, esse tipo de profissional que segue a moda e não segue evidência científica, ele acaba desacreditando toda a classe de nutricionistas pro paciente. Porque aí você chega pro paciente e fala assim, não, então, porque eu não gosto assim de cara falar, vai então nutricionista que eu gosto. Porque às vezes ele tem plano de saúde, o plano tem nutricionista. Só que aí quando ele volta com essa queixa, eu acabo, não, então vai com tal nutricionista. Aí, a pessoa acha assim, ah, não, vai ser igual aquela outra lá. Ele acha que não tem mais nenhum nutricionista que é bom, entendeu? Todo mundo vai seguir aquela modinha, entendeu? Então isso desacredita todo um trabalho. Aí, igual você falou sobre evidência científica. Qual que é a evidência científica do glúten? É essa lógica. Como que você vai tirar o glúten se os alimentos que não têm glúten é quase tudo de farinha, de arroz, que tem um alto índice glicêmico? E aí isso vai aumentar a gordura corporal. Não tem lógica. E o arroz e feijão faz parte do prato da maioria dos brasileiros. Com certeza. É o prato, né? Base, igual eu também trabalho com cardápio de restaurante, essas coisas. A base lá, até no PAT, que a gente assistência do trabalhador, quando você tem uma empresa, igual, por exemplo, Atacadão, né, que tem empresa, os funcionários comem lá, então o governo federal tá lá, é direito dele ter a refeição certo, correta, e o PAT mesmo pede base, arroz, feijão, carne, salada, é isso, é a base da nossa comida. E até... há pouco tempo, né, eu tava precisando perder um pezinho, fui na nutricionista, uma nutricionista, não sei se você conhece, Tássia, sabe? E aí até eu tava tão desacreditada, eu que sou profissional da saúde, de passar com vários nutricionistas que eu vi coisas loucas assim, que a nutricionista mandava fazer, eu falei, não tem condição. Eu fui uma nutricionista que ela mandou eu comprar uma semente de girassol para fazer o arroz, para tirar o arsênio do arroz. Mas a proporção que ela mandou botar de semente de girassol no arroz, eu fui comprar semente de girassol, eu falei, vou fazer certinho, como a nutricionista me pediu. Não vou ser médica aqui, eu vou ser paciente. Aí eu falei, vou fazer igual ela mandou. Ela me mandou ir lá, eu fui na loja de produtos naturais comprar. Um potinho com a quantidade assim, era R$60. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ela, olha, qual é a quantidade de semente que eu tenho que botar pra fazer o arroz lá de casa? Porque todo mundo come o mesmo arroz, né? Sim. Ah, não, você tem que colocar 1 xícara pra cada xícara de arroz. Ai, meu Deus, imagina o valor. Assim, não tem condição, o arroz eu vou pagar, caro. Tipo... A cereja do bolo vai ser mais cara que o bolo. Eu não tenho como. Eu falei assim, eu não tenho condição. Essas quantidades que a gente acha, é muito pequena, gente. É muito pequena. Mas aí eu cheguei na minha nutricionista, Tássia, e falei com ela assim, eu já cheguei assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso emagrecer, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero emagrecer comendo comida de verdade, eu como arroz, feijão, salada e carne no almoço. Eu lembro até hoje, eu falei, eu como arroz, feijão, salada e carne, eu não abro mão do meu pão francês de manhã e eu preciso de uma refeição livre para comer uma pizza no final de semana.
Ai, coitada. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, calma que a gente vai conseguir, mas a gente tem que ver as proporções, as quantidades, e montou um cardápio que tinha tanta comida que eu Tinha não... até vinho, lembra? A taça de vinho na cesta. Então, assim, eu não conseguia nem... Assim, eram 5 refeições no dia, eu nem tinha apetite pra comer 5 refeições no dia que ela passava, que você passou. Então, é complicado, porque às vezes a gente acha, né... Que não comer também, isso vem, eu acho que vem dos anos 80, isso. Que comer à noite engorda, não vamos comer à noite, começou muito, mas não, nos anos 90, começou a falar muito isso. E daí as pessoas foram parando de comer, as pessoas foram diminuindo. Eu acho que reforça hoje em dia que o não a comer questão engorda. do jejum intermitente, que tem muita gente que faz jejum intermitente, tem ótimos resultados em termos de emagrecimento, e aí o pessoal acha que não tem que comer. Então o ato de não comer, ele vai engordar, não vai emagrecer, se não for dentro do jejum. O jejum intermitente, dependendo da janela dele, igual eu conversei esses dias com o médico endócrino, ele falou assim, Tássia, geralmente o da noite, a gente usa tá dormindo. Então a gente usa ali, esse dá efeito. Agora, ficar jejum durante o dia, isso não existe. Porque você tá fazendo funções, né? O corpo precisa de energia. A gente já falou um pouquinho, assim, pincelado, mas, por exemplo, o que você, como nutricionista, tem a falar sobre a nutrição nas diversas fases da vida da mulher, entendeu? Específicas. Existe algum cuidado especial com a nutrição feminina, especificamente? Existe, né? Ali, eu vejo que principalmente as mães, né? Elas começam se importando muito com a introdução alimentar e depois desanda tudo. E ali a menina vai precisar ali na menarca, vai precisar depois quando tá adulta ali, nos 20 anos, que é onde as pessoas começam, principalmente as mulheres, começam também a ter muita tendência a bebida alcoólica, tudo. E aonde aos 30 anos, ali a gente já tá perdendo. A gente já tá perdendo, não se cuidou. O cálcio. É o cálcio, isso, tá perdendo cálcio, massa muscular, né? Uhum. E aí não se cuidou, não faz atividade física, tem um percentual de gordura muito alto, então as falsas magras, né? Já peguei muita adolescente magrinha, mas com percentual de gordura super alto, que não faz atividade física, totalmente sedentária. Aí tem que fazer atividade física, não tem jeito. A pessoa quer resolver tudo no suplemento ou na alimentação também. Não tem pra onde correr, é multifatorial, você tem que fazer 50% ali de atividade física, comer direito, dormir bem, isso tudo tá ali na fase da mulher, em todas as fases. Na adolescência também, o que tem de mãe que trouxe essa menina aqui, porque fica o dia inteiro jogando videogame dentro de casa, o dia inteiro no celular, não faz nada. Aí eu sempre falo, vamos pro esporte? Eu tenho uma paciente adolescente que ela hoje é campeã de badminton, né? E ela não gostava de fazer nada. E a gente foi pro esporte. Vamos pro esporte. Hoje é campeã, vai em todos os campeonatos aí. Então é isso, a gente tem que colocar o adolescente numa atividade física, natação, alguma coisa, e que ele tenha vínculo até pra gente. É muito ruim você fazer atividade física se você não gosta, você tem que fazer algo que te dá prazer. Sim. Igual, agora tá a moda aí do beach tênis. Nossa, o pessoal do beach tênis perdeu muita gordura. Por quê? A alta intensidade é gostoso, todo mundo gosta, né? Porque tem senso de comunidade. E o do CrossFit também tem senso de comunidade. Então, as pessoas se sentem bem. Então, isso faz totalmente, né? Total diferença. Mas aí depois tem a gestante, que precisa também dos cuidados especiais. Depois tá a amamentação, todas as fases. Eu pego também muitos pacientes, às vezes, com ostopenia precoce, igual você falou na menopausa, nem chegou na menopausa e já tá com ostopenia precoce. E aí eu falo, começa... Por restrição alimentar. Por restrição, então, ao longo da vida, que o brasileiro ele só toma café, almoço e janta. Sempre o básico. Ao longo da vida comeu muito mal, não come fruta, não come as coisas que tem nutrientes, né, vitaminas e minerais. E aí eu falo, a conta chegou. E a conta chega. E sempre é muito alta. E foi bom você falar isso, porque eu vejo assim, muitas pessoas no consultório querem chegar a fazer assim. Isso eu também vejo as modinhas, tá? Às vezes a paciente passou com um nutricionista, um nutrólogo e tal, chegam uns pedidos de exame que quase tem a tabela periódica inteira no pedido do exame. É zinco, selênio, cálcio, magnésio, potássio, não sei o que. E assim, com 1000 suplementos, que se ela for tomar todos aqueles suplementos, ela vai almoçar suplemento, vai jantar suplemento e não vai conseguir comer. E aí eu fico assim, gente, mas assim...
São coisas que a gente, cientificamente, do ponto de vista médico, não tem indicação nem de pedir, porque são micronutrientes que a gente tem numa alimentação balanceada. Não precisa de muito. E que não precisa de muito, então não tem sentido ficar dosando isso no sangue. Não. E aí eu falo com os pacientes, ó, em vez de gastar esse tanto de dinheiro fazendo esse tanto de exame, vamos adequar a alimentação, vamos passar com o nutricionista e fazer uma alimentação saudável. Você come 2 frutas por dia? Cadê a fruta da sua alimentação? Sim. Aonde que tá a proteína? Aonde que tá o cálcio? Vamos adequar a alimentação. Se a alimentação estiver adequada, eu não preciso de suplementar tudo isso. Fora alguma coisa muito específica de alguma faixa etária, né? Sim. Mas no geral não precisa suplementar tudo, né? E se tiver, e usa os exames bioquímicos certos, que daí você vê que tem deficiência, aí você suplementa e pronto, igual B12, vitamina C, e pronto, né? O resto tem que ser tudo na alimentação mesmo, porque a absorção da alimentação é muito melhor do que suplementação. As pessoas pensam ao contrário. Igual, por exemplo, o whey protein, eu não uso de pós-treino, eu uso quando a pessoa não quer comer carne. Tem muitos pacientes que não gostam de carne, não gostam de comer ovo, não gostam mesmo. Aí eu uso a suplementação. É isso que eu ia te perguntar. É necessário, por exemplo, eu tô numa fase, tô pós-menopausa ou perimenopausa, já tô perdendo massa muscular, então eu preciso ter uma dieta mais rica em cálcio, em proteína. Obrigatoriamente eu vou ter que tomar whey protein? Então, se a pessoa não conseguir, igual eu preciso colocar proteína em todas as refeições, café da manhã, almoço, as principais ali, né? Lanche da tarde e jantar. Tem gente que não consegue. Pela manhã não vai. É só o pãozinho com manteiga ou com requeijão, não vai. Não consegue botar um ovo, por exemplo, no pão. Não consegue, até porque é uma coisa cultural nossa. A gente não come ovo no café da manhã. Eu aprendi. Só em hotel, essas coisas que a gente vai aprendendo, mas é muito difícil. Aí 10 horas bate um shake, né? Coloca ali um leite com uma fruta e o whey. Aí, beleza. Então, tem esse poder de escolha. Não necessariamente ele é obrigatório como ele suplemento. Auxilia. Ele é uma moeda de troca para quem não consegue comer a carne na quantidade adequada, né? Eu suplemento o quê? Para suprir a nutrição. E ele realmente é um suplemento para mim. Eu não preciso dele. Mas se eu não consigo colocar... Outra coisa que eu vejo muito no consultório, a paciente chega e pergunta, o que você está tomando e tal? Aí a pessoa fala assim, creatina. Você está fazendo atividade física? Não. E aí? E aí, que eu já vi vários médicos que pode usar, né? Não como tem problema. Como se todo mundo precisasse de creatina. Precisa? Eu acho que não. Eu, nutricionalmente, acho que não. Eu acho que você tem que estar fazendo uma atividade física, porque o corpo tem creatina, é essencial, a gente produz. Então, tem necessidade. E a creatina é para aumentar a performance muscular. Ela aumenta, não sei agora exatamente quantos %, mas um pouquinho em quem malha muito já. Sim. Então, para quem já malha. Para quem já malha. Então, para quem não malha ou não faz atividade física, não faz sentido, porque você não vai aumentar a performance, você não tá malhando. Exato. Não vai aumentar. Aí tem alguns estudos, né, que mostram que dá uma melhora cerebral também. O pessoal fala isso. Então, aquele negócio, você tem alguma evidência científica, seu médico deixou, pode usar, né? Mas tem que ter uma evidência científica ali. E também, paciente obeso, ele perdeu 20 quilos, ele já tá meio viciadinho em academia, aí já quer começar a usar. Falei, não, você ainda tem muita gordura, você não pode usar, a gente vai segurar o peso. Aí começa a usar e a gente fica segurando. Tem paciente que tá 6 meses no mesmo peso, porque fica aumentando a massa, em vez de queimar a gordura, fazendo cardio, essas coisas, não, eles querem já ir pra musculação, pegar coisa pesada. Eu acho que a autoestima melhora demais, né? Porque quando você perde 20, 30 quilos, é muito peso. E aí é onde eles quebram a gente, eu e o médico. E a gente fica em cima, fala pra ele, fala você. Já falei. Então, vamos lá. Agora, a gente tá chegando no final. Para fechar, assim, o que você acha que, na sua visão, é uma alimentação saudável de verdade? O que é necessário na alimentação da pessoa para ter uma alimentação saudável? Se você pudesse resumir, né? Qual é a alimentação saudável sem terrorismo e sem modismos? O que você faria? Eu sempre falo que a melhor alimentação é a da introdução alimentar. Que eu falo para as mães, onde vocês se perderam? Vocês fazem tudo certo para criança, aí quando chega com vocês, né? Não faz. Eu falo assim, come junto com a criança, vai dar uma banana? Come junto, tenta, né, fazer. Ali é a melhor refeição, né? Por quê? Porque não tem nada de industrializado, é um alimento muito puro, é um alimento saudável.
Mas o básico é ali do Guia Alimentar Brasileiro mesmo, que é baseado na pirâmide alimentar. Quanto menos industrializado você puder, sai do industrializado, em tudo. Tenta sair de tudo que tiver. Tá com vontade de comer? Vai lá e come. Não tem problema. Igual, não tem necessidade desse terrorismo. Esses dias eu vi um fisiologista falando que se você comer salsicha, você vai ter câncer. Você vai ter câncer. Só espera alguns anos, você vai ter, afirmando isso. E não é assim, né? Não dá pra fazer uma alimentação à base de salsicha. Não. Mas se eventualmente você for no aniversário e tiver um cachorro quente lá com salsicha, gente. Você come, entendeu? A não ser que você vai em aniversário toda semana. Aí complica também, né? Exatamente. Aí é melhor fazer um cachorro quente com uma carninha moída. Só a carne moída, né? Então, claro que a gente vai colocar isso na alimentação de uma criança, né? De um adulto todo dia. Mas se às vezes aconteceu, tô com muita vontade, não tem problema. Não tem problema. E não tem nada também de alimento, igual a gente tá falando de alimento inflamatório, não tem existe alimento detox. Tem gente que come lá e depois, vou fazer uma semana de detox. O único detox que existe se chama fígado. Só ele que faz um detox. Que bom que você falou isso. Mas não existe. A pessoa faz aquele batidão de couve com um monte de pra ir no banheiro, né? Fibra pura. Aí eu falo, e é o detox. Eu falo, gente, pra mim, só de olhar eu fico nauseada. Eu não conseguiria comer um negócio daqui, tomar um negócio daqui. Então, a alimentação saudável é a base da pirâmide. Aquela quantidade de legumes, verduras, frutas, carboidrato de preferência não refinado, que é onde os pacientes têm muita dúvida, né? Então, se é massa branca, sem glúten ou integral, fico perdido. O melhor é sempre o integral. Mas tem muitos ingredientes. Olha o que tem menos, mas o melhor é o integral por causa das fibras e ela bloqueia a insulina ali. Ela não deixa a insulina dar um pico. Ele não faz pico glicêmico e dá uma saciedade por maior tempo. Então, quanto menos insulina, melhor para o emagrecimento. Então, as fibras, tem até um paciente que falava que era o pozinho mágico. E o pó mágico. E não é nem pela questão de que é menos calórico, porque em termos de caloria, ela é bem em termos de caloria é equivalente ao macarrão normal, por exemplo. Mas é a questão da saciedade, da porção e da fibra para poder regular o intestino. Tem uns pacientes também que falam assim, eu tô usando no iogurte chia, linhaça e psyllium. Não, calma, né? Tudo junto. Isso, tudo junto. Vai obstruir. É calórico. É calórico. Eu falei, não, então usa um dia cada. Um dia você usa chia, porque eles são calóricos, né? Então vamos dar uma maneirada. Acho que tá fazendo tudo e tá ganhando peso. A gente tem essa tendência de 880. Tudo que é bom a gente quer usar também extremo. E não adianta, pode ser bom, mas extremo não é bom. Então, essa alimentação... e diminuir muita carne vermelha, gente. O brasileiro come muita carne vermelha. A carne vermelha, sim, o estudo científico aumenta o índice de câncer, principalmente de mama. E intestino. Então, o brasileiro come muita carne. Antigamente não comia, né? Porque a carne era muito cara. Hoje a gente tem mais acesso. Teria você sabe dizer... se tem uma proporção, quantas vezes por semana eu tenho que comer carne vermelha, né? O quanto que a gente puder variar é melhor. Então, hoje eu como carne vermelha, no outro dia branca, ovos também. Tem até uma campanha do Dia do Ovo, eu acho super legal. Toda segunda-feira, por exemplo, que é do pessoal da vegetariano, mas eu acho isso legal. Toda segunda, como um ovo, né? Para isso, para diminuir o consumo de carne vermelha. E o consumo de carne vermelha também é muito pouco. É de 200 a 30 gramas ao dia. É muito pouco também, né? E o brasileiro come muito. Então, eu vou te falar, de todos esses alimentos, a carne vermelha seria mais prejudicial do que glúten, lactose e tudo mais. Eu não fazia ideia disso, tá? É por ela levar essa parte cancerígena e porque a gordura é saturada, né? Mas aí não dá pra escolher um corte de carne mais magrinho? Mas o consumo da carne vermelha em si já leva... Já é prejudicial. Tá? Eu adoro carne vermelha. O brasileiro... Eu vou te falar que eu chego em casa assim... O dia que tem carne vermelha, eu falo, no dia que eu chego a frango, eu faço assim, sabe, broxa, assim, é frango hoje.
É aquele negócio, não é pra cortar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só pra diminuir o consumo. Tenta fazer isso, variar, equilibrar o peixe, vai equilibrando. Aí, coitado do peixe também, né? O mercúrio vai te matar, né? Então, é umas quantidades muito poucas, O problema do gente. peixe que eu acho, né, nem só o mercúrio, mas é porque a maioria das pessoas gosta do peixe frito. Não, aí não dá, né? Aí ele vai empanado e frito, aí é um problema. Aí Você comeu peixe, mas comeu de um jeito que vai fazer mal. Né? Então, tem que ser sem fritura, tá, gente? Fritura mesmo é uma coisa que eu coloco de refeição livre. Não vai comer fritura dentro da dieta, não tem condições, porque tem coisas que é negociável, tem coisa que não é negociável. Entendi. Posso comer linguiça, posso comer calabresa? Não, como que eu vou colocar isso dentro da dieta? E é embutido também. Não tem como. Embutido faz mal, né? Então, coloca refeição livre. Eu gosto de comer peixe frito. Sua refeição livre. Então, você escolhe, ou você come só pizza, você come só costelinha aí de tambaqui. Com certeza vai ser a pizza no final de semana, porque isso não tem jeito. É escolhas. Cada um vai ter uma escolha, né? Porque a gente não é todo mundo igual, né? Tem gente que eu não entendo, não gosta de pizza, mas, né? Eu também. Tem uma paciente ontem que falou que não gosta de pizza. Eu falei, nossa, coitada. E a gente também tem que lembrar, né, Tássia, que a comida, ela tem uma relação também de afeto, né? Aquela coisa de sentar à mesa, de compartilhar. Então, quando você torna esse momento da alimentação um martírio, que eu tenho que estar regulando tudo todo o tempo e eu não posso comer nada do que eu gosto, você começa a ter uma relação ruim com a comida também. É a porta de entrada de compulsão. É ali, a portinha da compulsão. Que daí o problema da compulsão, a compulsão alimentar, é que ela é psiquiátrica. Ela já mexe muito ali, já mexe com a sua autoestima, aí já gera um processo depressivo, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Então, aí, às vezes, a gente tem que entrar com medicação psiquiátrica, não tem jeito. Manda pro psiquiatra mesmo. Mas é possível emagrecer comendo comida de verdade normal, Total. com os alimentos normais da alimentação. Você só vai calcular, a nutricionista vai calcular as quantidades, as proporções, mas não precisa cortar, se a pessoa não for intolerante, não tiver nenhuma alergia, não precisa cortar nada, né, assim, de fato 100%, ou os industrializados. Né? Tirando os industrializados, não precisa. Aquele jargão que a gente vê muito na internet, esse é bom, que é desembalar menos e descascar mais. Isso, né? Exatamente. E também, o que a gente tem que pensar na alimentação em si? Hoje as pessoas, elas não têm paciência. Então, se você for fazer uma dieta com a nutricionista, atividade física, tem que ter paciência, gente. Quantos anos você tá aí ganhando peso? Às vezes tem gente que é 10 anos, 20 anos, 5 anos comendo mal e quer em uma semana perder 10 quilos. Não vai. Fisiologicamente, assim, mantendo a massa e perdendo gordura, não vai. Às vezes até vai emagrecer rápido fazendo uma dieta mirabolante, mas vai perder massa magra também. Não tem vantagem. Aí tem reganho. E o pior é que o reganho é muito maior, porque o corpo, ele entra em defesa. Ele fica assim, não sei quando essa doida vai comer de novo, eu vou estocar. Tudo que come aqui eu vou transformar em gordura. É isso que ele faz. Aí fica aquele desespero ali. E mesma coisa, usar medicação e não fazer dieta. É o que eu tô mais recebendo hoje em consultório. O paciente tá comprando aí Monjaro e não tá dando resultado. Por quê? Não tá comendo. Como o metabolismo tá baixo, como que a medicação vai funcionar? Não funciona. Então, tem que comer nos horários certinho para preservar a massa. Então, já peguei esses dias uma paciente perdeu 20 quilos com essa medicação, mas o percentual de gordura é 54. E 54, por uma ideia, um percentual de gordura de uma pessoa de 120 quilos, 100 quilos, vai voltar. Tem chance de reganho, porque a gordura não metabolizou. A questão, quando eu comecei a fazer dieta, e que eu acho que a maior dificuldade das pessoas é a questão que você falou, o brasileiro tem mania de café da manhã, almoço e janta. E aí a gente trabalha, tem uma rotina difícil, é difícil encaixar a colação, o lanche, né? E aí você passa um tempo muito grande em jejum, e aí quando você vai comer, você tá morrendo de fome, você quer baixar a geladeira. E aí acaba tendo essas questões também, e aí acaba você tirando, porque aí você vai comer a alimentação tradicional, arroz, feijão e tal, e aí é justamente na colação e no lanche que você tem que botar a fruta, e que você não vai comer a fruta, aí você não tem micronutriente, e a sua alimentação vai estar, não vai estar balanceada, vai estar pobre, né? Não é um prato colorido, tudo isso. E tem essa compulsão noturna, é sempre noturna, porque quando a gente vai relaxar,
Aí a fome, o corpo quer dopamina, porque você estava muito estressada, e comida ele sabe que é fonte de dopamina. E aí, quando a gente tá com muita fome, a gente nunca quer comer o que tem em casa, né? Arroz, feijão, carne. Não, com vontade de comer uma coisa gostosa. Eu tô cansada, eu mereço. Aí vai e pede delivery. E é assim que começa. Mesma coisa no jejum intermitente. Não vejo ninguém terminando um jejum intermitente querendo comer arroz, feijão, carne e salada. Não, quer comer pizza. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, resumindo tudo que a gente conversou, não existe um alimento que é o vilão, né? Não. O alimento não é inflamatório, o que é inflamatório é a obesidade e a gordura, né? E o que leva à obesidade e à gordura. Então, os alimentos industrializados, ultraprocessados, sem fibras. Sem fibra, essas coisas sim tem que ser evitadas, né? Exato. E ter uma alimentação variada, né, e com micronutrientes, né, e fazer as pazes com a comida, tá tudo bem, de vez em quando comer uma coisinha também não tem problema. Eu falo pros pacientes, né? Caiu, levanta, reeducação alimentar é igual um bebê que tá aprendendo a andar, caiu, levanta, vamos continuar. Porque daí eu quebro o ciclo da culpa, né? Então, deu vontade de comer? Igual eu tenho paciente que às vezes me liga, eu tô com muita vontade de comer doce. Eu falo, o que você quer? Eu quero comer um bolo, um doce sabor, não sei o quê. Eu falei, então você vai lá, só que você vai começar pelo lanche. Você pega primeiro o lanchinho, pega um pão, faz um misto, ou um pão integral com um hambúrguer, depois você come seu doce. Aí a pessoa faz isso, ou ela me manda mensagem, nem consegui comer o doce. Ou então, quando chegou, comi só um pedacinho, não quis mais, né? Então, são estratégias nutricionais. E a pessoa fica bem. Em nenhum momento você pode falar, não pode. Principalmente os pais. Porque é a relação da comida. E eu acho que também ser sincero com o filho, né? Porque, por exemplo, esses dias a gente foi no aniversário e aí uma mãe chegou pro filho e falou assim... Você não pode tomar refrigerante. Meu filho estava tomando refrigerante, 0. E aí o menino queria, e ela falou, não, você não pode tomar refrigerante. Você não lembra que eu te falei que tem refrigerante é barata triturada? Ai, meu Deus. Falou isso pra criança. Aí o meu filho começou a rir e falou assim, mãe, ela tá mentindo pra ele, né? Eu falei, filho, está mentindo pra ele não comer o que ela não quer que ele coma. Mas você tem que aprender o que não pode comer, né? Eu tenho uma amiga nutricionista, a Paula lá em Maringá, que ela falou assim, que ela levou um choque o dia que a filha dela de 3 anos foi numa festa e encheu a bolsa de doce. Ela falou porque assim, não podia comer nada em casa. O que eu tô fazendo com a minha filha? Aí quando viu, ela quis enfiar o pé na jaca. O pai dela pegou, ela tava dormindo, os doces caíam. Ela falou assim, que chorou assim, falou, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha filha? Pelo amor de Deus, eu tenho que ensinar ela a comer, não restringir. E uma relação ruim com a comida, né? Exatamente. Então, antes de encerrar, quero te pedir uma mensagem final para quem vive essa guerra aí com a própria alimentação e não sabe mais o que é certo e errado com tanta informação diversa que chega na internet. Qual a sua mensagem final? Minha mensagem final é que sozinho é muito mais difícil. Acho que tudo que a gente for fazer na vida, se você tiver uma pessoa te guiando, é muito mais fácil. Então, se você tem um problema com comida, você tem que procurar um nutricionista comportamental. Porque tem que ser direcionado, porque a gente vai trabalhar o seu comportamento, o seu dia a dia. Não adianta eu colocar um cardápio, te dar o melhor cardápio, se você não consegue colocar em prática. Eu tenho que mudar a rotina, às vezes eu tenho que fazer planner para o paciente se organizar, a vida dele é uma bagunça. Então, a nutrição comportamental trabalha o seu comportamento e seus hábitos. E entendendo que você pode comer, desde que seja naquela quantidade, e treinar. Cérebro é treino. Sempre falo, quando a criança vai aprender a ler e escrever, ela fica treinando. Então, você tem que treinar seu cérebro. Treinar, falar não. Não, hoje eu não quero. Não, hoje eu não posso. Tem gente que não consegue falar não pra nada. Você acha que ela vai falar não pra comida? Nunca. Então, a gente trabalha tudo isso. A gente faz os testes comportamentais para ver se ele é beliscador, se ele é compulsivo. E ali a gente tem como orientar ele corretamente. Então, essas dietas restritivas faz o quê? Você desistir de você mesmo. Daqui a pouco você acha que isso não é para você. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E não. Então, é procurar um médico, porque hoje mesmo todos os meus pacientes têm um médico, porque eu não consigo trabalhar sem um médico. Sempre tem que ter alguma coisa para nos auxiliar. É multidisciplinar, né? É o médico, o nutricionista, o educador físico, tem uma série de profissionais. Então, como que eu vou trabalhar com o paciente com uma resistência à insulina alta? Não vou, ele não vai emagrecer. Aí isso é frustrante. Então, tem que mandar pro médico para ele ajustar os hormônios e mandar essa pessoa bem para mim. Aí ela tem resultado. E aí, quando tem resultado, a pessoa consegue nunca mais ganhar peso.
Só que aquilo, se ela voltar para os velhos hábitos, ela volta o corpo é só o reflexo do que a gente é, né? Uhum. Então, minha mensagem é essa, procura ajuda, procura um nutricionista comportamental, que a gente trabalha com acolhimento, não tem julgamento, não tem, você fez errado, né? Não existe isso. E também um médico, procura um médico, quer tomar Mounjaro, quer tomar, né, Ozempic, toma com o médico, gente, pelo amor de Deus. Não sozinho. Ou se não, sozinho. tomando essas drogas manipuladas que o cara da esquina tá vendendo. Essa semana teve até um médico que foi preso. Não, médico, não sei, alguém que foi preso, tava vendendo Mounjaro falsificado. A pessoa tá injetando um negócio falsificado nela pra emagrecer. Isso é muito perigoso. Eu recebi esses dias um WhatsApp, chegou uma encomenda nova, nem sei quem é a pessoa. Chegou uma encomenda de Mounjaro, você quer dar vontade de denunciar pra polícia, né? Porque é sua vida. Então, quando a gente tá falando de vida, você só tem uma. E tem a outra questão, né? São medicações que podem ser utilizadas no processo de emagrecimento com indicação médica e acompanhamento, mas que elas originalmente foram lançadas para tratamento de doença metabólica e diabetes. E às vezes você tem o doente, o uso indiscriminado da medicação está feito tanto assim que às vezes o doente que precisa não acha medicação para comprar na farmácia porque pessoas que não precisavam estavam usando, entendeu? Então é uma questão de consciência social também, né? E não tem só essas medicações. Eu trabalho com médicos que às vezes ele entra com ansiolítico leve, e uma outra medicação para diminuir a insulina, né, a resistência à insulina, a pessoa perde 30 quilos. E é um tratamento muito mais barato. Às vezes tem que ver qual a causa da obesidade, porque às vezes a causa da obesidade não é metabólica, às vezes é comportamental, e aí o tratamento é outro. Né? É outro. Tá? Então é isso, muito obrigada por esse papo, foi esclarecedor, eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas mais reinantes assim das redes sociais que estão no subconsciente das nossas ouvintes, mas eu quero aproveitar e deixar o convite de que a gente possa fazer outros papos como esse aqui no nosso canal, porque tem muita coisa de nutrição que eu gostaria de explorar mais a fundo para as nossas ouvintes e que não dá para fazer tudo num episódio de podcast. Então eu quero deixar o convite para você voltar outras vezes e a gente fazer assim, sei lá, na gestação, em algumas fases da vida específicas pra gente dar enfoque no que realmente importa naquelas fases, entendeu? Ótimo, vou vir, só me chamar que estarei aqui. Muito obrigada pela sua presença. Meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, né? Lembrem-se, né? Nada de terrorismo nutricional, vamos aprender a viver aí com equilíbrio, que é a palavra-chave da vida, né? E se informem, cuidado com tudo que vocês consomem na internet, procurem saber se aquela informação realmente é baseada em evidência, procure a assistência, tirar a dúvida com um profissional que te acompanhe como nutricionista ou médico, né? Porque lembrem-se, conhecimento é poder. E até o próximo Café com Pepeca.